You are fake news. Olá, eu sou o Michel Alcoforado e esse aqui é mais um Caoscast, o espaço de fritação de ideias do Grupo Consumoteca, que a cada 2 semanas traz um novo episódio completamente diferente, onde a gente discute comportamentos e tendências que têm feito a nossa cabeça. Olha, a pandemia não acabou. O nosso programinha continua sendo gravado das nossas casas e você que está assistindo a gente, por favor, use a sua máscara, passe álcool em gel e fique em casa se possível. Será que o povo fica ouvindo a gente em casa de máscara? Acho que não, hein? Em casa não precisa de máscara, né? Não. Em casa dá pra... Não, Sabe o que eu fico pensando toda vez? Porque o coronavírus não acabou, mas para um bocado de gente aí já acabou, né? Nossa, sim. Opa, bastante gente. Pandemia nunca Eu só vi. fico lembrando de Inês Brasil com aquele hino dela maravilhoso que é não tem coronavírus, porque o Senhor... Como é que é? Maravilhoso aquilo, eu amo aquela música. Eu não conheço isso ainda não. Vou botar aqui pra gente ouvir. Não conhece essa música? Eu vou cantar pra você só pegar o refrão. É assim: não tem coronavírus, porque o nosso Deus tem o poder contra todos os vírus. Não tem coronavírus, porque o nosso Deus tem poder contra todos os vírus. Glória a Jesus Cristo, nós se amamos, irmãos. Fé em Deus, nação e o mundo todo em oração. Fé em Deus, nação e o mundo todo em união. Aí ela emenda, é maravilhoso. Ela fala, glória a Jesus Cristo, nós se amamos, irmãos. Amo, nós se amamos, irmãos, é maravilhoso. É uma poesia contemporânea. Amo. E a Inês Brasil segue em preces lá em Vila Kennedy, no Rio de Janeiro, tentando fazer com que a gente atravesse esse momento do melhor jeito possível. Mas olha, como prometido, apesar de todo o jogo e das orações de Inês Brasil, nós vamos sair um pouco desse tema do coronavírus para falar de um outro assunto que tem feito aí a moçada se movimentar. É o tal do Exposed. Rebeca de Moraes, que fez cursos de inglês, tá boa a pronúncia? Tá ótimo. Você andou aperfeiçoando, né? Pandemia. Eu ando me esforçando. Mas antes de dar nome a esse boi, a gente vai receber aqui gente de tudo quanto é lugar, mas que vieram dos mesmos lugares, né? Marina Roalli, aquela que já estava presa à mansão Itaipu, durante o processo de transformação causado pela pandemia, continua por lá. Marina, reza a lenda que tu não sabe nem fazer mais uma pesquisa ou uma análise sem ter uma quarentena, né? É verdade isso? Fala, caóticos. Pois é, né? O meu estilo de vida foi legitimado agora. Eu não sei o que é esse novo normal, que para mim era o antigo normal e tá tudo sempre normal, mas eu tô seguindo aí. Agora é bom que a gente ouviu essa semana lá de uma pessoa da Consumoteca que também era home office como eu, que ela se sente mais próxima das pessoas agora que todo mundo tá no balaio do home office. Então é isso. Sinto aí que tô numa rotina normal. É verdade. Olha, Marina, das palavras que você mais analisou esses últimos tempos, você tem quarentena, isolamento social, vamos lá. Covid-19, novo coronavírus. É o bingo da pandemia, né? Não dá para passar um dia sem escrever essas palavras. Covid, pandemia, transformação, novo normal, adaptação, resiliência, ansiedade, saúde mental. Eu escrevo isso todo dia em alguma pesquisa. Olha, e se você tem alguma palavra que Marina Roalli não citou, por favor, mande aqui pra gente, que precisamos aumentar o nosso vocabulário. Agora, Rebeca de Moraes, aquela que está sempre antenada no que acontece no amanhã, não aguenta mais falar de passado. Rebeca, tava com saudade de falar de outros assuntos, de outras tendências, daquilo que vai ser, ou tava curtindo a era Covid? Michel, eu tava curtindo, porque acho que era necessário, mas por outro lado eu acho bom que a gente fale de outras coisas, porque acho que em algum momento as pessoas começaram a achar que negócio de coronga é um hiato na vida, né? Quando um parente ali, né? Estamos ali vivendo isso, daqui a pouco a gente sai. E a má notícia é que o coronga é a vida como ela se impõe, né? Sob novas condições, então temos que falar de tudo, né? É a vida como ela é, como dizia Nelson Rodrigues. Olha, e você sabe que nesse processo todo,
Uns estavam mais preparados para enfrentar esse momento de transformação temática, outros nem tanto. O nosso queridíssimo Thiago Faria, aquele que entende de tudo e às vezes é Moraes e também Godard, hoje não estará entre nós, mas voltará no próximo episódio para brilhantar nosso episódio aqui com todos aqueles comentários sempre muito pertinentes. O Thiago não virá, mas trouxemos um outro Thiago, que também é do time lá do Grupo Consumoteca, e vem nos ajudando a pensar esse mundo com todo carinho. Para não ter saudade, deixamos o Thiago Faria de lado e trouxemos o Thiago Cunha. Thiago Cunha. É uma cadeira de Thiago. Seja bem-vindo. Oi, gente. Oi, caóticos. Tudo bem? Bem, obrigado. Eu espero fazer jus essa minha presença ao nível de Thiago Faria. Espero fazer jus. Prepara o espumante, prepara as borbulhas aí, porque é responsabilidade aqui essa presença Perfeito. aí. Thiago, você é uma das pessoas que eu conheço que mais conhece cultura pop. Qual foi o meme, a fala, o comentário dessa era Covid que mais te marcou, hein? Nossa, não tem como não pensar na Inês Brasil, Michel. Não tem como. Eu acho que a Inês Brasil, nos memes, a live de Inês Brasil, cara, pra mim é o ápice da quarentena, porque ela milita, ela é engraçada, ela não tem menor preocupação com singular e plural. Eu adoro isso, eu acho isso perfeito, eu acho isso perfeito. Ela me lembra os tempos que eu amava Valesca Popozuda, mas Valesca entrou num processo de gourmetização, Sim. aprendeu conjunção verbal, nominal, de gênero, essas coisas todas, perdeu parte do charme. Inês não, Inês mantém. Mas eu acho, não sei se você concorda, Thiago, que Cardi B naquele Coronavirus! Aquilo é maravilhoso também, né? Coronavirus! Coronavirus! I'm telling you, shit is real! Shit is getting real! Não, Cardi B é um ícone. E Cardi B tem uma coisa que ela influencia tanto a vida da gente, você começa a ver ela, daqui a pouco você tá meio que falando como ela. E é muito maravilhosa. Ela é uma trendsetter. Cardi B é a verdadeira trendsetter. Eu nem sabia, mas eu tenho certeza que Carolina Ferraz, naquela novela que ela gritava, eu sou rica! Deve ter se inspirado já previamente em Cardi B, que Cardi B fala daquele jeito, né? Maravilhosa. Olha, e como eu já adiantei, hoje a gente vai falar de Exposed. Se você ainda não viu a hashtag dessas no Twitter, ou não ficou sabendo de uma dessas exposições aí que estão na moda, provavelmente você não mora nesse mundo. E você precisa começar a fazer parte. Se esse é o seu caso, fica tranquilo que estamos nesse momento, Caos Cash, ação social, e vamos te adiantar logo aqui no começo um pouco desse nome aos bois de hoje. A gente vai falar desse negócio que vai deixar você dentro dos assuntos. Se tem coisa que o povo tá falando, a gente sabe, mas quer pensar mais, tá mais do que na hora do nome aos bois. Bois. Bois, bois, Bois. Bois. bois, bois. Bois. Nome aos bois. Marina, o boi tem nome? O boi tem nome, Michel. Como você já falou aí, e eu tenho aqui todos os meus anos de CCA para fazer essa pronúncia o programa inteiro. O Exposed, né, que ficou bem conhecido aí como uma hashtag, né, que é um movimento da internet, é um fenômeno muito atual que a gente pode considerar aqui como uma continuação da cultura do cancelamento, né? Lembra? A gente fez um episódio sobre cultura do cancelamento, foi acho que o nosso último episódio do ano, que bombou aí, a galera adorou os debates. E rapidamente isso se atualiza. Inclusive, na hora da gente pensar esse programa, eu estava até conversando com o Thiago Cunha, e ele me convenceu de que isso era um novo movimento, porque eu entendi ali o Exposed muito como, isso não é cancelar? Não. E pouco a pouco, quando a gente foi realmente pesquisar, eu vi que tem boas diferenças aí que a gente pode demarcar hoje. Primeiro porque o cancelamento, ele era muito pautado nessa ideia do alguém errou, você expõe aquele erro se torna público, e aí vem todo aquele movimento de um júri da internet para dizer se o que você falou é certo ou errado, e vai te cancela. E aí começa aquelas hashtags, fulano de tal is over the party, vamos dar um follow, e a pessoa tem que sumir por algum tempo, né? É uma tentativa de julgamento, de colocar uma pessoa numa situação de invisibilidade ou de menor influência.
O Exposed, ele além do cancelamento, ele não fala só de um erro, mas ele fala de uma investigação onde alguém vai trazer provas sobre você, né? Então esse Exposed em inglês, ele vem dessa ideia do exposto, onde a ideia é expor para atingir, porque essa pessoa fez alguma coisa de errado ou de incoerente. Mas como assim incoerente, hein? Incoerente no sentido de a gente pensar que nesse mundo onde está todo mundo online, onde a nossa imagem, a nossa reputação está construída mais no online e agora então pós-pandemia do que nunca, tudo que a gente fala, a gente cria um pacto com aquelas pessoas que nos ouvem. Então sempre que alguém rompe com esse pacto, rompe com esse combinado, você vai investigar, vai expor para mostrar que ela não cumpriu e descredibilizar essa pessoa. Então o cancelamento ele pode ser algo do momento, e o Exposed, ele vai além, porque ele é uma checagem de coerência com quem você é. O que é muito louco, porque muita gente pode mudar ao longo do tempo. Mas, de repente, alguém aparece aqui com áudios, vazamentos de coisas que eu falei, prints de coisa que eu falei no passado, e usa para me descredibilizar e mostrar que o que eu já fui não é exatamente o que eu estou dizendo que eu sou agora, eu vou estar encrencada e eu tenho grande chance de ter minha reputação destruída aí pelo júri da internet. Mas acho que tem um ponto aqui, antes da gente cair num debate mais profundo, é que quando a gente fala de cultura do cancelamento ou cultura do exposed, a gente tende muito a pensar isso como um fenômeno muito resultado da cultura digital, né, do mundo da internet. Só que essa ideia aí, quando a gente vai pesquisar, essa ideia de expor o outro, na verdade a gente está resgatando um hábito muito antigo. Se a gente pensar aí da era medieval, Michel, você que é historiador, você tem muito mais base para falar disso. Eu só fui à faculdade, eu não sei nada disso, não. Tenho diploma. A gente tem aquela coisa de expor o outro em praça pública, tinha a coisa da fogueira, ou um pouco depois disso teve a coisa do pelourinho, né? Alguém ia receber um castigo e você tinha que ser exposto ali para o outro. Então, envergonhar o outro com uma plateia é algo que já existia na sociedade. O que a gente está fazendo é reconstruir isso no mundo digital. Tanta coisa boa pra gente reconstruir, né, gente? Eu não passo numa checagem de coerência. Vocês passam? Não sei vocês. Eu não passo, não. Eu não passo na primeira peneira, né? Aquela com o buraco bem largo. Eu também não. Eu fico na primeira esquina. Eu também. Dá um medinho, não dá? E tem o verbo em inglês que eu acho que fala melhor sobre esse fenômeno, que é o shaming, que a gente não tem uma palavra exatamente aí em português, que eu acho que a gente fala aqui do se envergonhar, mas existe esse verbo na língua inglesa, o shaming é fazer o outro se envergonhar, né? É um verbo que acopla todo esse sentido. E me lembra até do episódio do Game of Thrones aí, já que a gente tá falando de cultura pop, que é muito famoso, virou um meme, que é o pessoal falando shame, que é quando você vai expor ali uma pessoa nessa situação, e a gente reproduz isso cada vez mais. Deixa eu só fazer aqui um ponto, né, Marina? Esse negócio do shame aí tá muito doido, porque se você olha pra Brasília, o troço o bagulho tá maluco mesmo, né? O presidente da República, a sogra dele foi revelada, exposed lá por conta da falsidade geológica, né? Ela não queria usar botox, resolveu mudar a data de nascimento, deu ruim. A gente tinha a mãe da sogra do presidente que fazia tráfico de drogas, né, lá em Brasília, em Sobradinho. A gente tinha um bocado de gente lá meio errado, né, Rebeca? Pois é, né, Michel? Mas acho que vale a pena a gente entrar aí numa discussão que eu fico pensando quando a gente fala de exposed, que me parece que a gente está colocando em xeque uma diferenciação aí aliás, a gente está misturando conceitos que eu acho que também precisam ser diferenciados, né? Que é a diferença entre público e privado, que eu acho que precisa existir de alguma forma. O que é público, o que as pessoas escolhem tornar público, ou o que é público porque tem um interesse coletivo, e o que é privado, que é um direito de todo mundo. Tem alguma coisa aí que não vai ser escancarado, né? Acho que muito isso. Mas acho que a gente também está nesse momento onde a gente ainda tem o privado. Será que essa esfera ainda existe? Será que a gente não aniquilou isso de vez? Acho que é um ponto também, né? Então, eu acho que precisa ter, sabia? Eu acho que por mais que uma celebridade tenha escolhido abrir a vida, né, se mostrar mais, ou quando faz lá seus stories, ficar mostrando a vida privada, ela está escolhendo. Eu acho que ela precisa ter o direito de escolher o que vai mostrar e o que vai esconder. Acho que o direito de abrir a vida não pode ser confundido com abrir mão do que é privado. Mas sabe que o exposed, acho que traz de interessante, que a gente vai
vai poder pensar com exemplos aqui, mas é que ele já ultrapassou essa ideia de que só uma celebridade pode ser exposta. Hoje a gente acha que você pode fazer um expose do seu vizinho, de repente na reunião do síndico lá, alguém chega com prova e expõe e vai colocar no grupo de WhatsApp lá do condomínio e as pessoas vão usar esse artifício. É pensar que a gente já não respeita muito e não tem mais o limite do privado. Acho que a gente não hierarquiza mais se é celebridade ou não é. Acho que a gente entende isso como uma ferramenta para todo mundo. Vocês não sentem isso, não? De fato, essa coisa de privacidade é muito complicada. Porque a impressão que eu tenho é que as leis, elas não conseguem acompanhar esse tipo de movimento e a forma que ele vai se alterando ao decorrer do tempo, né? Então a gente teve a lei Carolina Dickmann, que foi aquela, acho que foi em 2012, se eu não me engano, que aí tentou regulamentar algumas coisas em relação à segurança de dados, à privacidade, porque o Exposed vai cair muito nesse lugar também, né? Depois a gente teve Marco Civil e tudo mais, mas o que a gente percebe é que os movimentos são muito mais rápidos e as leis não conseguem aí, de fato, definir esses lugares para as pessoas. O ponto que eu acho que é uma grande contradição dos nossos tempos é que a gente, ao mesmo tempo que precisa cada vez mais se expor para existir, na medida que a gente se expõe, a gente põe a bunda na janela e põe aí ela ali para levar qualquer tapa a qualquer hora dessa, né? Então essa é uma das nossas contradições dos nossos tempos. E eu acho que os políticos que sempre construíram sua persona baseado na exposição antes desse negócio virar moda, têm sofrido a beça, né? Pois é, acho que quando a gente fala de uma pessoa pública, né, política, a gente tem em torno dela informações que são de interesse coletivo. Acho que um movimento bem claro aí nesse sentido foi o que aconteceu agora no final de junho com o Carlos Alberto Decotelli, que foi nomeado ministro da Educação e nem chegou a tomar posse, né? O Bolsonaro exaltou o currículo do novo ministro nas redes sociais, dizendo que ele era bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre pela GV, doutor na Universidade de Rosário, na Argentina, pós-doutor sei lá onde, na Alemanha, enfim, trouxe aí essa coisa do currículo do cara. Acontece que logo depois o próprio reitor da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, reagiu ao tweet do presidente, dizendo que o Decotelli não tinha defendido a tese de doutorado, que ele não era doutor pela universidade, e a partir daí a gente viu uma checagem em massa rolando na internet, não só da imprensa, mas todo tipo de gente, do dia para a noite, aí começou a investigar a vida do novo ministro. Alguns perfis no Twitter descobriram até, por exemplo, que uma parte relevante da tese de mestrado do Decotelli era uma cópia de outros textos sem devido crédito, ou seja, o cara tinha feito um plágio. No final, a universidade na Alemanha também confirmou que ele não tinha o título de pós-doutor, o currículo dele foi desmontado completamente e ele acabou sendo demitido do cargo antes mesmo de ter sido admitido, né? Antes mesmo de tomar posse. Mas o caso do Decotelli, eu acho que ele tem mais uma camada, né? Que essas coisas do Brasil, quando as coisas já estão complicadas demais, a gente vai lá e dá uma complicada ainda maior. O Decotelli, para além de todas as incongruências ou incoerências na sua construção de carreira, ele também tem um atributo ali bastante forte que eu acho que é importante da gente chamar a atenção, que é o do racismo, né? Ele, óbvio, e aí eu acho que eu não sei se é um dilema meio Tostines, não sei se é fresquinho porque vende muito ou vende muito porque é fresquinho. Como assim? Eu não sei se o Decotelli é obrigado ou mais forçado a mentir porque é negro, e nesse caso ele precisa ter um currículo ultra mega turbinado para ser aceito, mas também acredito que o fato dessa escorraçamento da reputação dele, né, esse exposed virulento que a gente viu nos últimos tempos, também é retrato dessa situação. Porque no mesmo... É racista também. Porque no mesmo governo Bolsonaro, é meio prática comum, né, esse hábito. E na política brasileira, virou prática comum. Só para citar exemplos recentes, a ministra Damares Alves mentiu, dizendo que tinha um mestrado em educação e não tinha. Depois, para se defender, ela falou que era mestre em Deus. Porque na religião dela, quando você sabe alguma coisa, você é visto como mestre. Citou lá João 8,32 e mais uma meia dúzia de número para dizer que ela estava certa. Só que, infelizmente, quando você é mestre em Deus, não precisa de dissertação de mestrado, nem de defesa, né? Sei lá qual é o jogo. Por outro lado, quando a gente está falando do ministro Salles, aquele que é o ministro do Meio Ambiente que desambienta tudo e a todos, ele também mentiu.
disse que tinha um mestrado em Yale e nunca botou os pés por lá. E o processo segue, né? O processo segue. A gente tem também o governador do Rio de Janeiro, que fez um pós-doc em Harvard, mas nunca apareceu na porta da Universidade de Boston. Então, esse processo todo, essa é uma confusão, todo mundo está aí sobrevivendo, só o Decotelli que virou o pó. E virou o pó, inclusive, com injustiças, né? Porque o Decotelli disse que era professor da Fundação Getúlio Vargas, e a própria Fundação Getúlio Vargas emitiu uma nota dizendo que era mentira, que ele não era, quando a mesma instituição tinha dado uma plaquinha dizendo que o Decotelli era um ótimo professor e agradecendo a ele pelos serviços prestados. A mesma Fundação Getúlio Vargas, que não tem, ao que parece, nenhum cuidado com a checagem do currículo dos seus professores, resolveu tentar tirar o seu da reta, dizendo que o Decotelli, que era, não era. E aí o troço foi pro ralo, né? Ô, Michel, acho que é legal você falar isso, porque coloca uma camada de complexidade nessa história do Exposed, que é, a gente vai expor a serviço de quê, né? Tá a serviço de quê essa exposição? A gente vai fazer justiça com as próprias mãos e vai, em nome de que bandeira? Quer dizer, você está fazendo uma exposição, não quero nem julgar, dizer que se foi justo ou não, enfim, o que foi feito com o cara, mas... Pô, o racismo tá entrando na conta aí, né? E aí? É justamente isso, assim, eu acho que dois pontos são fundamentais aí. A troco de que vamos expor uns aos outros, né? Sabemos que todos temos telhados de vidro em algum momento ou em alguma dimensão das nossas vidas, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o expositor, ou aquele que tira o fulano do armário, e aí não importa qual é o armário, ele tem também uma dívida ética. Não só com a sociedade, mas com aquele que foi exposto, né? Será que ele é capaz de arcar com as consequências da exposição? Isso é uma questão que nos tempos de internet não é muito importante, mas precisa ser, porque essa questão da individualidade que permite todos a fazer todos, ou permite todos a fazer tudo, melhor dizendo, precisa acabar. Mas olha, interessa mais para a gente tratar desse comportamento digital que adiciona ali uma nova camada nessa cultura de cancelamento, no sentido que a gente vinha com desejo de fazer justiça com as próprias mãos, né? O tal do cancelamento já era um linchamento virtual, e agora a gente vê o Exposed ainda mais como uma oportunidade não de apenas de julgar, mas também de participar da condenação e da investigação. A gente, na lógica do Exposed, traz uma loucurinha que não tem na justiça moderna. A justiça moderna, desde sempre, partiu do pressuposto que era preciso separar aquele que investiga daquele que acusa. Juiz Moro pede escusas, mas precisa ser citado aqui, que ele deu uma bagunçada nesse negócio, mas, teoricamente, ele estudou na universidade isso. E o Exposed não, né? O Exposed permite que aquele que investiga acuse, com toda a virulência do digital, que massacra a vida dessas pessoas e não dá, às vezes, nem tempo delas se defenderem. É exatamente isso, Michel. E o Exposed no digital, ele ganha uma capilaridade, assim, uma velocidade gigantesca, né? E a gente está falando aqui de política, de várias formas como o Exposed ganha uma conotação mais séria, mas esse é um movimento que surgiu muito da cultura pop aí e do meio das celebridades, né? A gente acho que tem aí um marco zero, não sei nem se é zero, mas mais importante para esse movimento do Exposed, que foi a célebre treta entre a Santíssima Trindade, Taylor Swift, Kanye West e Kim Kardashian. Porque a gente sabe onde tem família Kardashian, tem treta. E essa é uma treta que surgiu em 2016, foi a primeira treta que teve um Exposed grande, mas é uma treta que a linha do tempo dela vem desde 2009. Eu não sei se vocês lembram, mas em 2009 a Taylor Swift estava ali ganhando um prêmio no VMA, e o Kanye West estava apresentando, pegou o microfone dela na hora dela agradecer e falou assim: esse prêmio não devia ser seu, esse prêmio devia ser de Beyoncé. Ele estava certo? Ele estava certo, mas ele não devia fazer isso, né? E aí, em 2015, eles fizeram as pazes, ficaram amiguinhos e tal, e em 2016 surgiu a treta do Exposed, que foi o momento onde o Kanye foi fazer uma música chamada Famous, e ele pegou, escreveu essa música, ligou para Taylor e falou assim: Taylor, tem uma música aqui que eu vou falar de você, queria te contar e tal, nananana. Só que ele contou mais ou menos, ele não contou tudo, né? Ele contou a música meio que por cima, mas na verdade o trecho da música que ele fala da Taylor ficou super pesado na versão final que foi rodada, né?
em tradução, em livre tradução, ele fala que eu acho que eu e Taylor vamos transar um dia. Eu fiz essa beat famosa. E aí o tribunal do Twitter caiu em cima dele e a Taylor falou assim, epa, eu não sabia muito bem disso não, querido. Você não me explicou tudo isso não, né? E aí, beleza. Isso passou e agora em 2020, 4 anos depois, Kim Kardashian, que não é boba nem nada, reviveu essa treta, pegou o vídeo que ela gravou, esse vídeo inteiro, de mais de 20 minutos, e expôs esse vídeo todo na internet. E nesse vídeo, de fato, a Kim, o tiro saiu pela culatra. Ela quis justificar o Kanye, mas, na verdade, ela nesse vídeo, mostra que, na verdade, a Taylor estava certa, né? No final das contas, a Taylor sempre estava certa nessa história. E aí rolou o Kanye West over party, e aí a internet ficou enlouquecida de novo aí. Mas, Xi, me explica aqui melhor essa história, porque eu me lembrava que tinha aí um detalhe que, primeiro, a Kim Kardashian divulgou o áudio, com essa coisa de, eu vou expor a Taylor, mas parece que era um áudio editado. E aí, acho que só agora, aí na continuação dessa história, que esse áudio completo saiu para, então, a internet, aí, a galera do Twitter, ficar do lado da Taylor, não foi isso, não? Mas não, você tá certíssima. Essa história é tipo Dark, sabe? Que você tem que fazer um mapa mental aí de tudo que acontece. Mas foi exatamente isso que você tá falando. Ali, né, no primeiro Exposed dela, ela soltou ali o primeiro Exposed dessa forma. E agora que, na verdade, a gente foi descobrir que tinha uma história, um vídeo maior disso tudo, né? Então o Exposed era maior. Exposed do Exposed, né? E aí, acho que se tratando de família Kardashian, Jenner e Kanye West, essa história pode voltar daqui a pouco, pode voltar depois. Então, a gente vê que eles vão revivendo esses Exposed aí e sempre aumentando uma camada, né? Loucura. Não tá fácil pro Kanye West, né? Ai, Kanye West, tão genial. Me ajuda a te ajudar, né? Ele não ajuda. Ele não ajuda. Ele não ajuda. E essa semana ele tá causando, né? Essa semana ele tá causando, que ele resolveu aí concorrer à presidência dos Estados Unidos. Fez um discurso. A Kardashian mãe e a Kardashian filha querem botar ele na clínica e ele tá revolto. Ele é muito doido. Ele é muito doido. Eu queria só aproveitar esse momento para reviver aqui um meme, porque eu não sou mestre em Deus, mas sou mestre dos memes, então é meu papel aqui nesse podcast resgatar os memes que valem a pena serem revividos. E quando esse episódio rolou, os brasileiros que sempre elevam o nível dos memes, mesmo que internacionais, fizeram toda essa saga, regravaram isso dentro do The Sims e dublaram para as pessoas entenderem o que foi a história. Então, assim, nasceu um meme e eu vou expor ela na internet. Então, vou botar aqui um trechinho do áudio desse meme para vocês ouvirem, para vocês, quem não estava por dentro, por favor, se atualize, porque isso aqui é marco histórico da internet. Eu vou expor ela na internet. Eu vou expor ela. O que você vai fazer, Kim? Expor a Taylor Swift na internet. E, bom, por mais que a gente que está analisando aí o fenômeno sabe que por mais que tenha surgido lá fora, não acontece só com os gringos, né? Vocês devem estar lembrados, o Thiago sabe melhor do que eu dessa história, que aqui a gente teve uns exemplos fortes. Maíra Card com o autor Arthur Aguiar, que os dois eram casados, e a Maíra fez um exposed do marido nas redes sociais, contando várias traições dele, denunciando um comportamento abusivo, e quando ele tentou se defender, ela veio armada com mais prints, com mais provas, chegando até a chamar uma das amantes de namorada e alugando apartamento para ficar com ela, enfim, treta, né? Vamos falar do que interessa? Teve um PowerPoint, não sei se vocês viram, foi meio a lá PowerPoint do Lula, sabe? Aí tinha o Arthur Aguiar no meio e aí uma setinha com todas as pessoas que o Arthur Aguiar já tinha ficado. Esses exemplos aí são super interessantes porque eles mostram essa importância da prova no caso do Exposed, né? O que acho que tem de novo, acho que esses casos de celebridade que se separam, e aí você toma partido de uma coloca o outro como abusivo, ou traz toda lá questões do relacionamento, acho que isso já acontecia. Mas o fato da Maíra Card ter reunido um arsenal contra o Arthur Aguiar e se preparado para enfrentar a internet quando foi denunciar ele, mostra aí uma influenciadora que mal é bem, ela já que ia entrar no jogo, ela entrou no jogo sabendo muito bem essa lógica do Exposed na internet, porque ela começou a falar do marido, lá, ou do ex-marido, lá, sei lá como é que se fala agora,
fez acusações, deixou a internet duvidar e tomar partido, e ela não entregou tudo de uma vez. Quando o pessoal falou, não é bem assim, ela começou a mostrar prints e provas, e cada dia ela falava, vocês não estão acreditando? Eu tenho mais coisas para mostrar. E aí ela abria direct, ela abria áudio, ela foi catando um monte de coisa, e com isso ela foi se fortalecendo, e uma galera aí do lado dela agora, e todo mundo tendo que se posicionar diante dessa treta aí que aconteceu, que a gente acharia que em outros tempos seria debate da vida privada e deixou de ser. E aí o ponto interessante é que, de repente, um áudio, um print, uma foto, ele vira uma prova jurídica. Mesmo a gente sabendo que um print pode ser manipulado, ou um áudio, né? Nos dias de hoje a tecnologia pode fazer muita coisa. Mas parece que as pessoas não estão se importando muito com isso, não. A imagem tá realmente aí valendo mais que 1000 palavras. E aí, eu acho que tem um dado interessante que vale reforçar esse movimento do nosso Lab do Sprawl da Verdade aqui, que a gente tem vários episódios que a gente fala isso, né? E aí, não sei se vocês lembram, apesar de ter sido em 2019, acho que já estava entrando numa ferida muito atual, porque no material desse estudo, a gente falava muito dessa coisa das novas armas do debate virtual, e naquela época 47% das pessoas concordava que vídeos, imagens e áudios eram elementos fundamentais para alguém acreditar em um conteúdo online. E esse dado aí, né, essa categoria de dado, que é vídeo, imagem e áudio, ficava acima de você argumentar alguma coisa com matérias de jornais e revistas, por exemplo. Então é isso. De repente, acho que esse ponto que o Michel trouxe. O acusador trazer ali os seus fragmentos de verdade, os seus fragmentos que ajudam a comprovar ali o que ele está falando, ganham mais valor. É isso aí, Mar. Eu também acho que é bem por aí. E o interessante é que tem muita gente aí que está disposta a fazer a organização desse material, né? Tem o que a gente chama de Tribunal Superior do Twitter, né? Que é a galera que reúne essas provas, constrói uma narrativa em cima delas e joga pro ar, né? Eu não tô nem falando de Léo Dias, Hugo Gloss, que enfim, tem grandes audiências, mas tô falando de pessoas que criam twitters anônimos, por exemplo, como teve o Exposed Anitta, Exposed Cuiabá, Exposed São Paulo, né? Vários twitters que surgiram de forma anônima para colocar as provas ali de coisas e fazer um exposed para alguém, né? Então, a gente fala aí de uma galera que tá em prol desse trabalho de fazer esse exposed de alguém, né? E aí, acho que ponto muito importante que o Twitter, ele não acontece só no Twitter, mas o Twitter é um lugar bem propício, porque ele organiza essas informações através das hashtags, né? Então é muito mais fácil, o poder de viralização ali, ele acaba ocorrendo de uma forma mais efetiva, assim, né? Então a galera escreve tríades, aquelas tríades onde você escreve toda a narrativa daquele exposed, coloca as provas, coloca os vídeos, coloca os áudios, tudo lá, né? E aquilo viraliza de uma forma gigantesca, né? É claro que, de fato, as outras redes sociais, elas não ficam de fora, né? Isso acontece também no Instagram, isso também acontece no Facebook. O Facebook tem um ponto aí que eu acho importante, que são os grupos, né? Então, muita gente se organiza em grupos para fazer esses exposed, para colar lá. A gente tem grupos gigantescos no Brasil, né? A gente tem LDRV, a gente tem Come to Brasil, a gente tem um monte de grupo que não é só de exposed, mas surgem ali muitas tríades de exposed, sabe? Então, a gente vive falando aí que o Facebook tá morto, né? Que só usa quem é velho demais, mas ele tá lá, firme e forte, fazendo também, cumprindo esse papel de exposed aí pros famosos. Não, e eu não sei vocês, mas às vezes eu não dou conta de organizar e entender coisas da minha própria vida ou dos acontecimentos da vida dos meus amigos, que para entender esse tanto de exposed acontecendo, realmente tem que ter alguém ali para fazer essa mediação e essa organização pra gente, né? A gente fica ali meio perdido. E eu não sei até que ponto as pessoas estão de fato interessadas em saber se aquilo aconteceu, o porquê e tomar partido, ou se passa a ser gostoso acompanhar essa narrativa, já que alguém compilou e tá todo mundo falando disso e você não quer ficar de fora. E aí, acho que além desse tribunal aí do Twitter que você falou, Ti, tem vários youtubers aí que estão ganhando fama, criando esse tipo de conteúdo que é para ajudar a esclarecer as pessoas do que rolou de exposed na semana, quase fazendo uma triagem de infotoxicações dos exposed. Me chamou muito a atenção quando a gente estava fazendo a pesquisa aqui para esse episódio, o canal de um youtuber chamado Gianluca, que já está bem famosinho aí,
que ele tem uma tag dentro do canal dele, só para falar dessa vida de celebridades, que se chama Eu Vou Expor Ela, em homenagem aí a essa fala icônica da Kim Kardashian, onde ele traz exposed de gringos e fica explicando o início, o meio, o fim, quem falou, que provas saíram, ele faz toda a narrativa ali para que as pessoas possam ficar bem informadas sobre o que está rolando. Então, assim, é muito louco, porque de repente ele me traz um exposed de youtubers, influenciadores que eu nem conhecia, eu nem acompanhava, mas já que teve uma treta, eu quero saber e eu quero ficar do lado de alguém. O Gianluca é o novo Léo Dias, é o Léo Dias 2.0. Olha, mas o que é muito doido nesse negócio que Marina traz e Thiago traz também, é que há quase agora uma organização no Facebook do povo se juntando para conseguir provas para fazer com que os exposed fiquem cada vez mais expostos, né? E o ponto que a gente vai vendo aqui é que isso abre um debate gigantesco por um chamado efeito print. Esse movimento a gente já discutiu pra caramba várias vezes aqui no Grupo Consumoteca, mas está muito direcionado e relacionado ao chamado direito do esquecimento. Esse mundo onde nós vamos vivendo, onde cada conversa, post, comentário pode ser printado, é guardado, e isso pode se tornar uma prova contra você no futuro, acaba trazendo uma confusão muito grande aí na nossa relação com a gente mesmo. Porque se o ponto fundamental do ser humano é o direito de esquecer e de ser esquecido, com essa lógica do digital e do efeito print, a gente perde por completo essa possibilidade, né? O que você faz na internet não morre na internet, como era em Las Vegas. O que você faz na internet fica lá, para sempre, como rastro. Nós mesmos geramos esse material que, na prática, depois acaba virando exposed. Então, o tal do tweet antigo, do stories com fundo incriminador, ou mesmo uma opinião meio estapafúrdia que você deu quando tinha menos idade e era menos maduro, pode voltar com toda a força contra você mesmo. O jogo tá ficando duro. Pois é, Michel, acho que tem uma outra história aqui para agregar a essa história do exposed, quando a gente fala de gente comum, que é quando a gente tem informações que se tornam públicas, informações públicas que a gente decide tornar pública e que acaba sendo usada para advogar pelo interesse coletivo, que são, por exemplo, os recentes casos de fraude nas cotas, né, em universidades públicas. Há pouquinho tempo, agora, a USP expulsou pela primeira vez um estudante que foi acusado de fraudar as cotas raciais e sociais da universidade. No dia seguinte, a UNB, a Universidade Federal de Brasília, expulsou outros 15 estudantes também por fraudes nas cotas. E o que os dois casos têm em comum é que as denúncias foram feitas por coletivos negros. Eu acho importante destacar o caso da USP, porque tem uma das provas usadas contra o estudante que foram justamente as fotos postadas em redes sociais. Ele alegou ser de baixa renda, mas tinha foto em Miami com a família. O coletivo que fez a denúncia anexou essas fotos ao processo e o próprio estudante reconheceu que elas eram autênticas, né? Isso sem contar que ele é uma pessoa branca, né? Dentro desse jogo todo aí, fenotípico que a gente já vem discutindo pra caramba, não há nenhuma possibilidade de se inserir como alguém que tem direito às cotas raciais. Ele até apresentou umas fotografias de umas pessoas negras, da família, disse que era o tal dos avós, mas foi meio mal agembrado esse processo todo, né? A comissão lá não conseguiu aceitar as provas que ele apresentou, não. E como se, mesmo se fosse comprovado, eu acho que é importante a gente dizer bastante claro que no Brasil a ascendência negra não é suficiente para definir se você é negro ou não. Desde Horaci Nogueira a gente já sabe muito bem, num livro maravilhoso que se chama Preconceito de Cor e Preconceito de Marca, vou trazer isso lá na frente, a gente precisa entender que a cara que você tem e os traços que você tem que são determinantes para definir o grau de preconceito que você vai enfrentar e os privilégios que você vai ter de direito ao longo da vida. E esse caso de cotas, ele também é importante aí para a gente ver as camadas que o exposed pode atingir, né? Existem vários tipos de exposed, não é a gente também não está querendo aqui colocar tudo numa mesma caixinha. Então tem esse exposed que ele vai focar
em dar luz ali, desmascarar uma mentira, que foi o caso aí do currículo do Decotelli. Tem esse caso de fraude, que você vai investigar ali se uma pessoa cumpriu ali um processo burocrático e vê que ela burlou alguma regra para ganhar vantagem com aquilo. E tem ainda uns casos que a gente pode dizer aí que vão para um lado mais radical da coisa, que são os casos de perseguição. São esses normalmente associados a polêmicas de celebridades, são alimentados por fandoms que se doam totalmente para defender os seus protegidos e atacar os seus inimigos, né? Que é o tipo do Exposed que ele sai muito até desse debate aí mais racional, se é que pode existir algum Exposed racional, e vai para esse lado mais do afeto, da emoção, e as pessoas vão ali apaixonadas atacar ou defender quem elas querem atacar. Né? Então são esses casos, e tem também esses casos dos Exposed sociais, que é quando você tem aí um grupo minoritário que quer lutar por justiça. Então não dá para colocar tudo aí na mesma sacola. Um dos casos recentes aí, envolvendo um Exposed social foi o caso do PC Siqueira, lá do youtuber. Primeiro, um perfil no Twitter compartilhou imagens de uma conversa dele no Stories do Instagram, em que ele afirmava ter recebido fotos de uma criança de 6 anos nua. E muita gente condenou o ato, mas outras também apontaram que tinha algumas coisas estranhas no vídeo do vazamento, que parecia uma montagem. E aí o PC deu uma declaração dizendo que era fake news e que a coisa parecia ter se acalmado, mas aí vazaram supostos áudios dele comentando o assunto, e acabou que vazaram uma fake news dele, segundo ele, mas o que ele comentou dessa fake news já criou uma outra prova contra ele, porque ele falou alguma coisa assim: é muito bizarro, porque até antes de ontem eu fui acusado de racismo, e agora eu vou ser pedófilo, porque eu devo ter um traço disso, porque eu olhei a bunda de uma menina e no meio da situação do sexo virtual aquilo me deixou aroused, ou seja, excitado. Então depois que esse áudio caiu na internet, o PC apagou a mensagem lá de fake news, e agora ele está sendo formalmente investigado pelo comentário que ele fez de um expose de que deveria ser uma fake news. Então é uma loucura isso daí. Essa história me deixou com o estômago embrulhado, né? Eu não sei se o PC é culpado ou não, né? Isso cabe à polícia, eu não sei se ele é pedófilo ou não, mas eu acho que é um bom caso para a gente pensar por conta de 2 motivos principais, né? O primeiro deles é o quanto é perigoso a gente fazer justiça com as próprias mãos, ou aqui, talvez, com os próprios dedos e com os próprios cliques, né? Como foi levantado nesse caso, é um print, é um vídeo de uma tela, não são provas que a gente pode confiar 100%, até mesmo em um universo onde o deepfake e os fakes dos fakes cada vez mais se parecem com provas originais. E o segundo ponto é que quanto essa cultura fala da nossa relação com a privacidade, né? Em nome da verdade ou em defender o direito da gente defender algo, eu posso vazar conversas e fatos privados. Nesse caso do PC, se ele errou, eu estou de acordo com quem vazou, porque isso é crime e isso precisa ser penalizado. Mas a gente agora, nessa confusão, se sente no direito de vazar coisas que são direito das pessoas, né? Guardarem para si. Eu não sei o que vocês acham. Eu acho que esse é um caso da faca de 2 gumes, né? Esse é um caminho extremamente perigoso da gente achar que isso serve de prova num formato mais legal, né? Então eu acho extremamente perigoso. Ao mesmo tempo que o direito não consegue chegar nesses avanços, como eu disse antes, assim, então eu acho isso extremamente perigoso. E existe também um outro lado aí, gente. Existe um lado onde as pessoas querem fazer mal para você também. Então existem vários casos, por exemplo, de influenciadores que vão lá e compram 2 milhões de seguidores para você. Isso cai lá na tua conta de Instagram e aquilo são 2 milhões de seguidores que não existem, na verdade, e aquilo acaba dificultando o teu algoritmo. Então pode ser também que tenha gente querendo prejudicar, né, na contramão do que ele faz ali, querendo prejudicá-lo. Então é muito difícil de julgar. Eu acho que a gente está chegando num lugar cada vez mais complicado de fazer esse tipo de julgamento. Eu sou radicalmente contra cancelamento, radicalmente contra expose. Acho que isso está fazendo a gente querer fazer justiça em qualquer lugar e a qualquer custo. Acho que as consequências disso são muito ruins para o que é muito básico e elementar para a nossa vida em sociedade, né? Que é o que é público, o que é privado, que marcas que isso pode deixar na vida da gente. Acho que o Michel também pegou esse ponto importante, né? A crueldade de você tatuar um negócio na testa do sujeito,
para a vida toda. Acho que isso pode levar a gente para caminhos muito mais ruins do que bons. Eu concordo com todos vocês, assim, eu sou contra o cancelamento e contra o Exposed, e tenho muito medo desse processo todo. Olha, pra gente já ir aqui pros finalmente, nossa dica de ouro hoje vem do convidado, Marina Roale. Vem daquele que chegou já trazendo caminhos. Tiago Cunha, que não é o Faria, não é o Godoy, nem é aquele que às vezes é o de Moraes. Qual é o caminho, hein? Cara, o que a gente está vendo é que esse movimento está se espelhando aí nas marcas também, está chegando nas marcas, né? Então as marcas estão sendo cada vez mais cobradas aí em diversas frentes, mas a gente destaca que algumas dessas cobranças podem ter essa estrutura mais específica do Exposed, né? Eu não sei se vocês sabem, mas aconteceu agora recentemente o fato da Crespinha com a Bombril, né? Que foi uma polêmica gigantesca aí também. Então no dia... acho que foi 17 de junho, começou a pipocar aí algumas postagens no Twitter dizendo que a esponja tinha sido relançada pela empresa, né? E aí um monte de gente começou a investigar que de acha é essa crespinha, né? A imagem da crespinha esponja de aço começou a pipocar aí no Twitter, né? E aí encontraram uma peça publicitária da década de 50 aí, de uma esponja de aço também chamada Crespinha, que é ilustrada com a imagem de uma criança negra, né? Então, tanto a imagem da criança quanto o nome Crespinha faz uma comparação do cabelo crespo com uma esponja de aço, o que é uma atitude aí claramente racista, né? Só que a publicidade não era da Bombril, isso gerou uma confusão, cara, e até explicar isso, olha, foi difícil, tá? Era de uma outra marca e a esponja não tinha, de fato, sido relançada pela Bombril, né? E aí a Bombril, obviamente, soltou uma nota, apontando que as informações não eram verdadeiras, né? Mas também se desculpando por manter o produto no catálogo. E o comunicado falava mais ou menos assim: a marca estava no portfólio há 70 anos, sem nenhuma publicidade nos últimos anos. Fato que não diminuiu nossa responsabilidade. Mesmo sem intenção de ferir ou atingir qualquer pessoa, pedimos sinceras desculpas a toda a sociedade, né? E aí a Bombril retirou, obviamente, a crespinha do portfólio de produto e também anunciou que vai rever a comunicação da empresa, né? Isso aí, o que deixa de lição pra gente? Que é muito importante que as marcas tenham ciência do que está sendo falado sobre elas, né? Tem muita marca aí que acaba não tendo a dimensão do que as pessoas estão falando sobre ela aí nas redes sociais, né? E a rapidez de se posicionar, né? A gente tem que ser cada vez mais rápido, as marcas precisam ser cada vez mais rápidas aí para se posicionar, né? Esse caso ganhou espaço justamente por conta desses rastros digitais aí e as pessoas que estavam dispostas a investigar isso e fazer o exposed disso nas redes sociais. Olha, o jogo aí tem muita coisa, ficamos aqui com muita confusão, com muita exposição, mas pedindo pra gente seguir aqui pros finalmente. Tá mais do que na hora da gente ir pro Joga na Roda. Ansiosíssimo hoje com as novidades, hein? Joga na Roda. Joga na roda. Joga na roda. Joga na roda. Rebeca de Moraes, que é mais antiga aqui, junto com Marina Roale, gostou do mais antiga, né? Tá há mais tempo, jovem há mais tempo por aqui, junto com Marina Roale, antes de mim ainda. Que trazes hoje? Como um vinho, né, Michel? Vai envelhecendo, vai ficando melhor, né? Pois é, Michel, minha dica de hoje é uma série que não é exatamente nova, mas eu acho que é a série que consegue retratar com mais complexidade esse assunto, que é um assunto cheio de camadas, quando a gente fala de cancelamento, de exposição virtual ou de questões ou problemas que podem, inclusive, vir a se mostrar, vir a se comprovar crimes depois, que é The Morning Show, que é uma série da Apple TV, e com a Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, e eles, enfim, tratam um caso de assédio e o desenrolar dele no ambiente de trabalho. Acho que eles são muito felizes em mostrar como que não é um assunto que tem só um lado. Acho que tem muita coisa para falar sobre isso, são assuntos muito complexos, e eu acho que essa série trata isso de maneira muito bem, muito boa e muito séria. Olha, aprendemos aqui com mais dicas de séries, filmes e esse comentário da grande Rebeca de Moraes. Marina Roale, que também está aqui há bastante tempo, como vinho. Conte-me, que trazes? Hoje eu trouxe um livro
que eu acho que também dialoga muito com esse tema do episódio, que apesar de não ser um livro sobre o Exposed, né, ainda não acho que quando o livro foi lançado em 2015, não existia esse termo aí de forma tão popular, mas ele já falava justamente desse fenômeno, que é o humilhado, do John Ronson. Na verdade, o subtítulo dele é Humilhado, como a era da internet mudou o julgamento público. Eu acho que é um pesquisador britânico que ele vai justamente aí investigar como ficou a história de pessoas que tiveram a reputação destruída pela internet, por algo que elas falaram, por algum erro que elas cometeram, e aí ele vai trazendo vários lados aí desse fenômeno para a gente refletir. Fica a dica. E Thiago Cunha, hein, que já chega trazendo dicas de ouro e também joga aqui na roda todo o seu conhecimento. Gente, eu vou ficar no audiovisual hoje e eu trouxe uma dica aí que é uma minissérie documental que foi feita pela Lifetime, mas está no Netflix aí, que chama Sobrevivi a R. Kelly. O R. Kelly, para quem não conhece aí, foi um grande cantor de R&B e produtor. Ele trabalhou com Janet Jackson, Jay-Z, J-Lo e toda essa galera aí. E desde os anos 2000 ele vinha aí sofrendo uma série de acusações de episódios de pedofilia e assédio sexual. E a série ela vai entrevistando as pessoas que trabalharam com ele e que corroboram aí com essas acusações. Ele acabou sendo preso depois e a série também retrata um pouco das meninas do Me Too que tiveram um papel aí fundamental para esse exposed do R. Kelly aí. Eu citei aqui o livro do Horácio Nogueira, que era uma das minhas dicas, mas dado que já citei anteriormente, vou trazer outra. Eu vou de série hoje, hein, Marina Roalli? Olha, preste atenção, vou de série. E uma série lá do Netflix, que tem tudo a ver com o nosso episódio, que se chama Condenados pela Mídia. É uma série documental que trata de diversos crimes nos Estados Unidos, onde os julgamentos foram fortemente influenciados pelo papel da imprensa e da mídia. E acredita-se que o jogo teria sido outro, se não tivesse toda a força da opinião pública e da mídia em cima, fazendo com que a vida dos condenados ou julgados virasse o que virou. Mas, dado que já jogamos na roda, está na hora do Manda Zap. Marina, recebestes? Recebi um Manda Zap ótimo aqui, que eu gargalhei quando li, que é a mensagem da Gabi Jupa, que já escreveu antes pra gente, né? Gabi já é uma caótica aí do Clube dos 14 Ouvintes, e ela escreveu assim: muito bom o último episódio sobre o consumo, vocês são como Friends. Se liga nessa ref, olha a comparação. Vocês são como Friends, cada um com sua personalidade, faz a dinâmica perfeita. Sou a maior divulgadora do Causcast e escuto normalmente limpando a casa, porque no último episódio a Rê falou: gente, conta pra gente quando e como vocês ouvem o Causcast. E o mais engraçado é que a gente conversou ali com ela quando ela mandou esse zap, e ela falou, Michel, que você seria uma mistura do Ross com o Chandler, se você fosse um personagem dos Friends. Vocês podem me traduzir, porque eu não assisti, eu tava vendo Inês Brasil, eu não assisti Friends. Nova, não é possível que o Millennium não tenha referência de Friends. Marina, você me desculpa. Tava ouvindo Bossa Nova nessa época. Não, mas me conta o que você quer dizer, fiquei curioso. O Ross é o intelectual do Friends, que ele é paleontólogo, e o Chandler é o mais irônico e sarcástico que sempre faz as piadinhas. Então achei que ela fez uma fusão muito boa aí no seu personagem. Faz sentido. Obrigado, hein? Achei que era coisa bem pior. Querida, um beijo, Gabi. Beijo, Gabi. Nós chamamos. Olha, e quem aqui recebeu também mais dicas de mensagenzinhas, apesar de ter chegado agora, foi Thiago, né? Thiago, o que recebestes? Pois é, gente. A gente tem ouvintes muito chiques, né? A gente teve a dica aqui muito bacana do Fernando José. Ele disse que gosta muito das nossas conversas e depois de ouvir o episódio sobre o amor na quarentena ali que a gente fez, resolveu indicar um livro aí pra gente. Ele indicou a obra Amor, uma História, do filósofo Simon May, aí, que fala sobre como o amor foi visto e experimentado ao longo da história, sob diversos aspectos aí. Então você vê que a gente tem um nível aí de ouvintes, né, meu amor, que não é brincadeira, né? E Rebeca de Moraes, hein? Pois é, Michel, o pessoal da produção aqui me passou uma coisa que chegou pra gente nos stories. Na verdade é uma dúvida que já foi respondida por lá, mas que a gente traz aqui, que eu acho legal você comentar, inclusive, Michel, porque tá aí na sua área, tá aí no que você anda falando por aí. Olha, a Hannah Araújo perguntou sobre o novo normal. Ela disse assim, ó, abre aspas,
Se o mundo continua o mesmo e nada mudou, isso significa que não existe um novo normal. Interrogação. E aí, Michel? Eu acho que tá igual, mas tá diferente. Pra ser igual, vai ter que ser diferente. Terminei do mesmo jeito, hein? Muita coisa vai ter que mudar para tudo ficar no mesmo lugar, né? Olha, se você quiser mandar mensagem pra gente, você pode enviar lá para o @caos.cast. Mas mandar também um e-mail carinhoso para consumoteca@consumoteca.com.br. Rebeca de Moraes e as cartinhas. A fila no correio tá muito grande, é lugar fechado. Manda carta não, gente. Por enquanto, as cartinhas estão suspensas. Mandem mensagens virtuais. E é isso. Já falamos tudo que tínhamos que falar. Nos atracamos aqui com esse tema de uma maneira maravilhosa. Já podemos nos despedir. Queria começar essa despedida agradecendo demais ao Thiago Cunha, que desempenhou o papel com maestria, né, meninas? Querido, obrigada pela companhia. Estou muito bem. O debut vem para todos, né? Legal. Marina Roale, e os gaviões continuam assassinando passarinhos por aí? É isso aí, meus caóticos. Os gaviões seguem aqui porque a cadeia alimentar não pode parar, não é mesmo? A minha mãe às vezes me interrompe nas calls porque os gaviões estão matando os passarinhos, mas não há o que fazer, a vida tem que seguir. Fora isso, tudo normal. Essa é a vida, né? Ou a gente come ou é comido. E Rebeca de Moraes? Rebeca de Moraes, beijos. Um beijo, meus queridos. Cuidado aí nesse negócio de exposição. Cuidem-se, cuidem dos outros. Cuidem-se. Queria mandar um beijo enorme pro Thiago de Faria, que certamente no próximo episódio estará por aqui. E um agradecimento todo especial para o Thiago Cunha, que cumpriu esse papel com uma maestria impressionante. Precisamos não deixar de esquecer que esse é um podcast produzido por Beatriz Quesada e Marina Roale, e a edição fica por conta do gigante Wesley Xavier. Beijo grande e até o episódio 39, hein? Fizemos esse episódio 38, o 3 com 8 dá 11, na numerologia é o número mestre, temos aqui caminhos de inovação, nos prometemos, então eu tô animado, hein? Tô animado. Beijo e até a próxima. Tchau.